Na aula de hoje a gente vai estar falando sobre função quadrática. Tá. Por que uma função quadrática? Porque na função quadrática, né, conhecida também como função de segundo grau, a gente acabou de estudar polinômios e a gente viu que em polinômios a gente tem aí a função quadrática. Porque a função quadrática é um polinômio, é um trinômio, né? Ele tem 3 fatores e a gente tem aí uma função quadrática, que a gente pode escrever na fórmula como ax quadrado mais bx mais c. Isso igual a zero. E assim eu tenho o gráfico da minha função, que a gente considera o gráfico uma parábola, né? Então a gente tem a parábola. Aí o que vai definir? A gente tem algumas características. Por exemplo, o A, ele vai me indicar se a concavidade da parábola é para cima ou para baixo. O B, ele vai me indicar o ramo que corta o eixo y, se ele é crescente ou decrescente. E o C é especificamente o valor de y quando o x é igual a zero. E a gente tem aí o discriminante, tá? O que é o discriminante? O discriminante é o meu delta. E meu delta, que ele vai indicar aí quantas raízes reais minha função quadrática tem. Vocês lembram a função, exatamente o que representa cada um? A gente deu uma aula de revisão ainda antes de dessa revisão geral que a gente vai trabalhar hoje. Tranquilo até aqui? Vocês lembram as outras características que a gente tinha? Por exemplo, o A, né? Vamos especificar cada uma delas. O A, se ele for maior que zero, a gente tem a concavidade para cima. Concavidade para cima. Se o A for menor que zero, concavidade é para baixo. Então, falando assim, ó, o B corta o eixo Y, mas quando isso acontecer, o X é igual a zero para encostar no eixo Y. Sim. Ó, o B não é o valor que corta o eixo Y, tá? O B vai indicar se o ramo que corta o eixo Y, ele é crescente ou decrescente, tá? Crescente ou decrescente. Beleza? Só para deixar bem claro aí. Se o ramo é crescente ou decrescente. Então, ó, vamos dar um exemplo de gráfico aqui. Vamos supor que eu tenho essa... Não gostei dessa cor. Tenho essa equação aqui. Se eu for olhar aqui, qual vai ser o meu sinal? Ó, quando corta aqui, qual vai ser o meu sinal de A? Fala para mim. Nessa parábola aqui que eu desenhei. Qual vai ser o sinal de A? O A. Vai ser o quê? Maior que zero, menor que zero, igual a zero. Isso. Maior que zero. E o meu B? Vamos ver se vocês estão lembrando. Então, o B vai ser menor que zero. Juan, como assim? Por que menor que zero? Porque, gente, olha só, o ramo que está cortando aqui, ele é decrescente, não é? Isso, é exatamente isso, Tati. O valor de C que corta aqui é o próprio valor de Y. Então o B, ó, como tá apontando para baixo, tá vendo? Ó, tá da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, o valor tá diminuindo.
Então, aquele ramo que está cortando, ele é decrescente, né? Então, eu tenho que o valor de B é negativo. O valor de C é o valor que corta. Então, ó, tá acima do eixo X, o valor de C é positivo. E o valor de delta? O valor de delta é quanto? Ele é maior, igual ou menor que zero. Delta maior que zero. Por quê? Porque eu vou ter duas raízes reais. E é isso. Juan, me dá um exemplo em que o B vai ser... vai ser... Deixa eu fazer aqui. Dá um exemplo em que o B vai ser... Com números, não faz tanto sentido dar exemplo agora com números, tá? A gente vai finalizar, depois eu vou dar o exemplo com números. Porque o importante é o sinal, o número não vai fazer tanta diferença. Tá? Pode ser, por exemplo, se for 0,5. Se for positivo, vai ser desse jeito. Então, olha só o meu outro gráfico da função aqui. Vamos fazer o gráfico assim. Vou colocar aqui de novo vermelho. Olha só. Vamos supor que eu tenho um gráfico assim agora. Beleza, e agora? Tenho o meu gráfico assim. Falem para mim. O meu A é o quê? Meu A. Ele é positivo. Beleza. O A positivo. E o valor do meu B? Olha só, lembrando que meu eixo Y está aqui. Meu B, ele é negativo ou positivo? Lembrando que esse é meu eixo, tá? Olha só, gente. Vamos lá, aprender o B. Aprender o B, para quem não conseguiu pegar ainda. Quando tá cortando aqui, ó. Quando tá cortando esse ponto aqui. Quando tá cortando aqui, presta atenção. A minha função, ela tá crescendo ou descendo? Ela é crescente ou decrescente? Falem para mim. Quando ela tá cortando ali. Crescente. Então, se o ramo, olha só, o ramo que corta o eixo Y é crescente, então o meu B, ele é positivo. Conseguiram entender? Então é exatamente isso que meu B traz aí como resposta. Conseguiram pegar? Olha só no primeiro exemplo. O ramo aqui, ó, o ramo que cortava aqui, ele estava fazendo o quê? Ele estava caindo. Por mais que o meu valor de C é positivo, mas a função está caindo. Como minha função está caindo, esse ramo é negativo, ou seja, o valor de meu B é negativo. Conseguiram entender? Beleza. Qual vai ser o meu valor de C, então? Fala para mim. O valor de C para essa minha função vai ser positivo, igual a zero ou menor que zero. C negativo, menor que zero. Meu delta. Meu delta vai ser maior que zero também. Por quê? Porque tem duas raízes, certo? Delta maior que zero. Tá relembrando os conceitos aí que a gente abordou aí ao longo do ano? Relembrou bastante coisa? Então, tranquilo aí? Conseguiram
Só o delta que você está com dúvida? Olha só. Então vamos esmiuçar aqui. O A você já sabe. Se o A é positivo, parábola para cima. Se o A é negativo, parábola para baixo. O B, se o ramo que corta o eixo Y está crescendo, B é positivo. Se o ramo que corta o eixo Y está decrescendo, B é negativo. O C, o valor que corta o eixo Y. O valor aqui que corta o eixo Y é positivo. O valor que corta o eixo Y aqui é negativo. E o delta? O que, que o delta me diz? O delta me diz isso aqui, ó. O delta, ele me fala que se meu delta for maior, vou colocar delta com letra minúscula, que eu acho que fica mais bonito. Se o delta for maior que zero, eu estou falando que eu tenho duas raízes reais. Se meu delta ele for menor que zero, ou seja, se ele for negativo, lembra que aparece lá a raiz de número negativo? A gente fala, não tem raiz real. Então, a gente tem o quê? Não temos raiz real. Então, não tem raiz real. O que, que a gente tem, então, Juan? A gente tem duas raízes complexas. E lembrando que as raízes complexas em um polinômio sempre aparecem aos pares. Então, se aparecer a raiz complexa 3i, significa que vai aparecer a raiz menos 3i. Coloca o i aonde? Isso, raiz número... Isso mesmo. Exatamente isso. Então, não tem raiz real. Então, a gente só tem raízes complexas, né? E lembrando, sempre que tiver raiz assim... Gente, voltando à matéria de polinômios, quem for fazer vestibular aí, se aparecer falar que 3i, 5i é raiz de um polinômio, então, consequentemente, o seu conjugado vai ser, ou seja, se 3i e 5i então eu sei que menos 3i e menos 5i também são raízes desse polinômio, tá? Isso aqui é muito importante vocês lembrarem. As raízes complexas, elas sempre aparecem, a raiz e seu conjugado, tá? As raízes complexas de polinômios. Beleza. E se meu delta for igual a zero? Se meu delta for igual a zero, eu estou falando que as minhas duas raízes, elas são iguais. Como assim, Juan? No gráfico eu tenho, assim, uma raiz real aparente. Tá? Ou seja, as duas raízes do polinômio são iguais. Duas raízes iguais. Tranquilos aqui? Por isso, Juan, como é que eu sei a raiz, então? Vocês vão prestar bastante atenção agora. Por quê? Como é que vocês vão descobrir se é raiz ou não? Tá vendo? A raiz não é quando eu igualo meu polinômio a zero? Então aqui, ó, eu tenho uma, duas raízes. Se tocou duas vezes no eixo x, delta positivo. Se tocar uma vez no eixo x, delta igual a zero. Se não tocar no eixo x, delta menor que zero. Olha, uma, duas. Por isso que o nosso delta ficou o quê? Positivo, maior que zero. Tranquilos? Podemos prosseguir? Deixa eu ver o que eu posso falar mais com vocês. Agora vamos falar sobre raízes, delta, bhaskara e forma fatorada, tá? A equação. Galera, sempre que a gente chegar a encontrar uma equação, sempre, e ela te dá o gráfico e não te dá a equação, a gente utiliza a forma fatorada. Por quê? No gráfico você consegue ter as raízes, o valor de C. Né? Então vai ficar x menos x0, que multiplica x menos x1. Onde qual é o x0? X0 e x1 são as raízes da equação. Né? Isso igual a zero. Beleza. Então, olha só. Essa é a forma fatorada. Certo? Essa é a forma fatorada. Então, se eu tiver um gráfico, deixa eu fazer um gráfico aqui para vocês. Vamos fazer um gráfico aqui aleatório, tá? E nós mesmos vamos achar a equação desse gráfico.
Não sei se a gente vai achar a equação, a gente vai ver que vai estar certo, mas porque a gente vai jogar no GeoGebra depois. Vamos supor, vai, falem, vocês querem parábola para cima, para baixo? Como é que vocês querem o gráfico? Parábola para baixo, então eu vou fazer aqui, ó. Parábola para baixo e esse vai ser meus valores aqui, tá? Então vamos falar aqui que eu tenho esse valor e esse valor, certo? Esses são os 3 pontos notáveis no meu gráfico, gente. São os 3 pontos notáveis. A partir deles eu consigo resolver meu problema. Vamos supor que aqui seja menos 1, tá? Tá mais próximo do menos 1. Vamos colocar aqui, já que ele é menos 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, que é 4. E essas são as raízes do meu polinômio e ele me dá a informação que aqui ele corta quando dá igual a 2. Sim. Estão perguntando, olha só a pergunta que fizeram. Em um polinômio, binômio ou trinômio, o termo A ele é quem multiplica o x que tem o maior expoente. Sim, tá? Então, normalmente o termo A é o primeiro termo lá que a gente coloca, que é o multiplica o maior expoente. Beleza. Né, que é a expressão A, x0 mais bx mais c. Né? Depois, se for polinômio quarta, ax cubo mais bx quadrado mais cx mais d. Sempre a gente começa pelo termo A. Beleza. Então, a partir disso aqui, gente, o que eu posso fazer? Eu vou jogar aqui, ó, no gráfico. Por quê? Eu sei que meu A, que multiplica x menos a minha raiz, menos 4, que multiplica x mais 1, isso vai ser igual a 0. Não é? Vocês concordam comigo? Então, se eu aplicar ali essa distributiva aí, eu vou ficar com x ao quadrado, 4x mais x, então menos 3x, mais 4, menos 4, e isso é igual a 0. Concordam comigo? Até aqui, ok? Aí, o que eu posso fazer? Tá vendo esse ponto aqui? Esse ponto é um ponto importante, porque eu tô falando assim, ó, que quando o meu x é igual a 0, o meu y, ele vale quanto? Ele vale 2. Então, é nesse ponto que eu vou substituir. Vou fazer x0 para y ser 2. Então, ó, quando eu substituir aqui a, que multiplica x0, então vai ficar 0 ao quadrado menos 3 vezes 0 menos 4. Para isso ser igual a 2, estão entendendo, gente? Fala comigo. Olha só. Para isso ser igual a 2, então eu estou falando, ó, 0, 0, então eu tenho que menos 4a é igual a 2. Se menos 4a é igual a 2, eu estou falando que meu a vai valer quanto? Menos 1 sobre 2. Né? Então, já achei o que? A minha equação. Então, se eu pegar 1 sobre 2 e colocar a minha equação quadrática vai ficar assim, ó. Olha a partir daqui, ó, dessa linha aqui. É copiar ela. Então, ó, fica isso, né? Só que o meu a aqui é menos 0,5. Menos 0,5. Logo, se eu substituir e multiplicar por todo mundo aí, eu vou ficar com menos 0,5x quadrado mais, olha só, mais 1,5x mais 2 igual a 0. Beleza. Agora, Juan, eu queria ver isso no gráfico, com números. Então, olhe como a coisa é linda. Olhe como a coisa é linda. Tá vendo aqui, ó? Menos o A é negativo, parábola para baixo. 1,5 é positivo, quando corta aqui está crescendo. 2 é o meu valor de C, é o valor que está nesse ponto aqui. Meu delta é porque tem duas raízes, logo eu sei que essa equação vai ter um delta o quê? Positivo, um delta maior que zero. Conseguiram pegar aqui? Conseguiram entender a forma fatorada de uma equação de segundo grau? Gente, a forma fatorada salva vidas. Já vi cair várias questões do Enem.
Sim, a gente, pelo sinal, a gente sabe que está crescendo ou decrescente, ou seja, é uma maneira de confirmar que a nossa equação está certa. Certo? Galera, agora a gente vai falar sobre o vértice dessa nossa parábola. Tá? Por que sobre o vértice? O vértice é esse cara aqui, ó, o ponto máximo. Deixa eu fazer o contrário. É o ponto máximo. Então, seria aqui esse ponto aqui. Esse seria o ponto máximo da minha parábola. Ou seja, eu tenho um x vértice e tenho um y vértice. Gente, eu já cansei de ver gente falando, x vértice é para mínimo e y vértice é para máximo. Não, gente. Tanto o x vértice quanto o y vértice, eles são usados para calcular o mínimo e o máximo de uma função. A diferença vai estar no a, tá? Então, ó, valores máximos e mínimos de uma parábola. Vou colocar aqui, será que eu tampo? Não. Valores máximos ou mínimos de uma parábola. Então, gente, o que vai definir se vai ser máximo ou mínimo? Olha para essa função aqui, olha para a cara desse gráfico que eu desenhei. Você vê que a função ela tem um máximo, porque ela tem um pico, depois cai. Ela tem um pico ali, depois cai. Então, o máximo é aquele ponto ali. Então, o que está definindo se a função vai ter máximo ou mínimo? O A. Se o A for maior que zero, ou seja, se o meu A é positivo, significa que minha parábola ela vai ter a curvinha assim, ó, vai estar para baixo, né? A parábola vai estar para baixo. Logo, se a parábola está para baixo, teria que minha função ela seria assim, né? Portanto, o valor mínimo vai estar aqui. Então, eu consigo definir desse jeito. Se meu A é maior que zero, eu vou ter x vértice e y vértice que vão representar o quê? O mínimo da minha função. Mínimo da minha função. Se meu A for menor que zero, ou seja, se meu A for menor que zero, eu estou falando que a parábola é para baixo. Se a parábola é para baixo, eu tenho aqui que x vértice e y vértice, eles vão representar o quê? O máximo da minha função. Certo? X vértice e y vértice vão representar o máximo. O que vai diferenciar se é o x vértice ou y vértice? X é a condição para que aconteça o y máximo. Tá? Como é que eu acho os valores? Vou colocar aqui de caneta para vocês verem aqui. Como é que eu acho os valores? Vai ser da seguinte maneira. O meu x vértice, ele vai ser igual a menos b sobre 2a. Deixa eu apagar isso aqui que ficou muito grande. Então, o meu x vértice, ele vai ser igual a menos b sobre 2a. E meu y vértice, ele vai ser o menos o delta sobre o 4a. Juan, e se eu não tiver a função, como é que eu acho o vértice? A partir desses valores no gráfico aqui. Por quê? Porque se eu pegar lá pelas relações de Girard, lembra que eu tenho que x1 mais x2 é igual a menos b sobre a, ou seja, a soma das raízes, o x vértice é a média da soma das raízes. Então, a partir desse gráfico, eu já acharia aqui qual é o meu x vértice. Então, ó, 4 menos 1, 3. 3 dividido por 2, 1,5. Então, aqui, ó, eu sei que é 3 sobre 2, o meu x vértice. Tá? Perguntaram assim, e se a concavidade é para cima?
onde está o máximo? Não tem, o máximo é infinito. Se a concavidade está para cima, pensa aí. A concavidade está para cima, vai ter máximo? O máximo é infinito. Então, a função ela tem um mínimo, né? Ela não tem um máximo determinado. O máximo é infinito. Mesma coisa, se a concavidade estiver para baixo, ela vai ter um mínimo? Não tem, porque o mínimo vai ser infinito. Então, a gente não consegue determinar o mínimo. Aí não faz sentido eu perguntar qual o máximo da função. Certo? Lembrando das relações de Girard, se eu jogar esses 3 sobre 2 aqui, na minha função, eu acho meu y vértice também. Mesma coisa é para a soma aí, produto x1 vezes x2, vai ser o quê? C sobre A. E a gente finaliza, gente, aqui as nossas relações aí de Girard, tá? E finaliza também a equação de segundo grau. De Girard. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Sim, pergunta aí. Entendeu mais nada? Tá, vamos fazer uma recapitular. Aqui, confirmar o quê? Calma aí. Confirma para mim isso daí. Então, vamos lá. Vou salvar essa tela aqui, a gente vai... Olha só. Tá vendo aqui? Essa aqui é minha forma fatorada. A partir do gráfico, eu tenho as raízes para jogar aqui, ó. Jogo as raízes aqui. Achando as raízes, eu acho o valor do meu A, consequentemente, eu acho qual é a minha função, né? Achei que minha função seria essa função aqui, onde eu tenho aqui cada termo respectivo e condiz com o meu gráfico. E para eu achar o valor máximo ou mínimo da minha função, máximo ou mínimo da minha função, ela vai depender aí, se o A for maior que zero, né, significa que a parábola é para baixo, logo faz mais sentido ela ter um mínimo. Por quê? Porque o máximo é infinito, né? Então aqui ela vai ter mínimo. Se a função tiver um A maior do que zero, menor do que zero, desculpa, menor do que zero, a parábola ela vai ser para baixo. Logo, a minha função ela vai ter o quê? Ela vai ter um máximo. Por quê? Porque o mínimo vai ser infinito, né? E eu consigo achar essas relações de máximo e mínimo a partir do x vértice, e do y vértice. O x vértice é a média das raízes e o y vértice é quando a gente joga a média das raízes na função principal e acha aí o nosso valor de y, tá? Tranquilo, gente? Deu para revisar bem aí equação de segundo grau? Tem mais alguma dúvida que vocês tenham aí e que eu não falei, alguma coisa específico? Então vamos para uma aplicação aqui que eu acho bem importante para vocês. Uma aplicação é quando eu quero calcular a área máxima. Então vamos lá. Ele te fala que um terreno tem as dimensões retangulares, tá? Ele fala que o terreno tem dimensões retangulares. E nesse terreno que tem dimensões retangulares, ele quer fazer o quê? Ele quer calcular a área máxima desse terreno. Só que a área máxima de um terreno, ela vai ser obtida quando ela for mais próximo de um quadrado. Mais próximo de um quadrado. Tá? Mais próximo de um quadrado que eu vou ter a área máxima. Ou seja, quando o valor aqui de x
for o mais próximo possível do valor de y. E isso vai ser a área máxima que eu vou ter. Então, eu estou falando que a área vai ser x vezes y, e o perímetro vai ser o quê? 2x mais 2y. Com essas informações aqui, você consegue achar aí a equação do segundo grau. Por que a área máxima vai ser mais próxima de um quadrado? Vamos lá. Vamos isolar aqui, tá? O perímetro a gente já sabe que é um valor fixo. Então, vamos isolar y em função de x e y. Né? Se eu pegar aqui, então, ficaria P dividido por 2, ou 0,5P, né? 0,5P menos 2x, isso seria igual menos x, e isso seria igual a y. Tá? Isso vai depender muito bem da questão em si, mas no geral é isso aqui, o perímetro, né? Na verdade a gente chama perímetro de 2P, né? Porque P só é semiperímetro, então vou colocar assim, então o outro ficar com P menos X vai ser igual a Y. Tá, se P menos X vai ser igual a Y e minha área é calculada a partir de X vezes Y, então a minha área ela vai ser calculada como X que multiplica Y, né? E Y é P menos X. P menos X. Se eu partir para o conceito de área máxima, eu teria aqui x quadrado, né, menos x quadrado, mais px. Né? Essa seria a minha área máxima. Logo, gente, é muito mais fácil. Se você entende, você não precisa fazer todo esse processo. Tá? Vocês vão ver várias e várias questões, conforme vocês forem resolvendo, vai estar pedindo área máxima. Tá vendo que chegou uma equação quadrática? Né? Essa equação quadrática, ela é do tipo assim, ó, o gráfico dela vai ficar desse jeito aqui. Deixa eu fazer para vocês. Essa equação quadrática, o gráfico dela ela vai ficar mais ou menos assim. Ó. Ela vai vir aqui do zero, porque se meu x for zero, a área é zero, certo? Do zero, vai crescer e vai cair. Né? Então, você vai perceber, ó, já que começa no zero, vai terminar num valor da raiz, né? Que a gente vê que a raiz aqui é menos P. Na verdade, P positivo, né? Mais P. Logo, o conceito de área máxima está totalmente associado aqui, ó. Essa área máxima. Tá? Por isso, eu falo que a área máxima, como você sabe que o x é zero, por conta do gráfico, não é uma função quadrática? Se eu colocar o x em evidência aqui, ó, 1x vai ser zero, né? Para isso ser igual a raiz desse gráfico. Se eu falar assim, minha área é zero, 1x vai ser zero e meu outro x vai ser igual a p. É porque não tem o valor de c também, né? Olha aqui, ó. Se eu lembrar da minha função quadrática, que vai ter ax quadrado mais bx mais c, e c é o valor do meu y, mais c, e c é o valor do meu y, se não tem o valor de c, né, vai cortar aqui no zero. Tá bom? Então é isso, gente. Olha só, como uma questão de matemática de área aí, ela pode se relacionar com a função quadrática, tá? É muito comum vocês encontrarem isso em questões, tá? Às vezes eles não te dão o perímetro todo, assim, dos 4 lados, ele quer cercar só 3 partes do terreno, então você vai ter que calcular essa área máxima aí, e você consegue achar a partir de uma equação de segundo grau. Tem mais alguma coisa? Já passei esse negócio de área máxima, já. Já passei. É uma equação de segundo grau, gente. Eu estou explicando um problema específico. Né? Você vai ver faturamento máximo, vai ter várias coisas aí que é só uma interpretação a mais. Eu estou dando essa interpretação hoje para vocês. Alguma coisa que vocês ficaram com dúvidas ainda não engoliu função quadrática? Essa é a última vez que a gente está vendo. Vou liberar aí alguns exercícios para vocês resolverem, tá? Se vocês quiserem, vocês me falam que eu libero. Se não quiserem, eu nem faço, eu me poupo o trabalho também. Então,
Aí vocês me falam, tá? Se vocês têm interesse ou não. E se vocês querem questões só de Enem, ou vocês querem questões de vestibular também, porque as questões de vestibulares, elas são mais difíceis. Tecnicamente, se você treinando para algo mais difícil, você consegue relacionar bem com algo de Enem, tá? Eu sempre prefiro resolver o máximo de questões possíveis. Beleza? Então, ó, vou ver se eu disponibilizo lá na plataforma meu Bernoulli para vocês exercícios de função quadrática. Já deixei lá, ó, 20 exercícios. Vou colocar mais, na verdade, 20 não. Já deixei 40 exercícios. Vou deixar lá mais 40, tá? Só de função quadrática. Vou deixar 20. Não, acho que não tem como deixar 40, não. Não tem estudo de função quadrática no Enem, não. Mas vou deixar lá pelo menos 20 de vestibulares e vou deixar o que eu consegui lá de Enem. Tá bom? Lembrando, gente, pelo amor de Deus, ó, ainda bem que tá gravado. Esses exercícios é para quem quiser estudar. Não é obrigado, não, tá? É para quem quiser. Senão depois chega lá, Juan tá passando exercício demais, tá passando exercício difícil. Gente, é para quem quiser, tá bom? Só deixando bem claro aqui para vocês. Então, para quem quer estudar, quer ir algo a mais, tô deixando exercício para vocês. Beleza? Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma coisa? Não dá tempo de fazer exercício, não dá tempo de nada. Isso mesmo. Fala assim, é para quem quer passar e entrar na faculdade. Falaram aqui no chat para mim. É basicamente isso, para quem quiser. Tá bom? Mais alguma coisa? Tá tranquilo? Então, vou encerrar nossa aula por aqui. Não tem por que eu ficar. Acho que a aula foi bem produtiva, tá? Por mais que não tenha tido muito exercício, eu acho que foi bem produtiva para revisar aí. E na aula de amanhã a gente revisa outro conceito. Se tiver dúvida em alguns exercícios, e me mandem aí, tá? Beleza? Então, beijão, fui. E qualquer dúvida pode mandar no WhatsApp aí que a gente resolve aqui no, na aula. Falou!